Você precisa saber o que é intercâmbio. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu vou explicar para você o que exatamente é intercâmbio, né? A gente ouve muitas pessoas falando em intercâmbio, eu mesma, né, passo isso muitas vezes eu falo, como que você trabalha, né? E muitas vezes eu falo, trabalho com intercâmbio. E muita gente, né, eu sinto que muita gente faz aquela cara, que legal, né? Então assim, muitas vezes a pessoa sabe que é legal, sabe que é algo relacionado com viagens, mas a pessoa não tem exatamente noção do que é, né? Então, visando isso, pensando justamente nisso, que eu sinto mesmo no dia a dia, que muitas pessoas não sabem o que é intercâmbio, não sabem exatamente o que é, que eu resolvi gravar esse vídeo, para que você, né, saiba exatamente o que é intercâmbio. Quando eu digo para você trabalhar com intercâmbio, quando eu digo para você ser um consultor de intercâmbio, é justamente, para você saber exatamente do que eu tô falando, né? Então, às vezes, pode ser que o interesse exatamente não venha, ou porque você não sabe exatamente o que é intercâmbio, né? Então, esse vídeo vai servir agora justamente pra gente tirar todas as dúvidas, pra você saber exatamente o que é intercâmbio, a ponto de se alguém te perguntar, né, o que é intercâmbio, a partir do momento que você assistir esse vídeo, você vai conseguir explicar exatamente o que é intercâmbio. Então, é esse meu objetivo aqui hoje, tá? Bom, vamos começar pelo começo, né? Existem vários tipos de intercâmbio e esse é um dos motivos pelo qual realmente as pessoas ficam em dúvida. Então, às vezes eu converso com pessoas que conhecem pessoas, né, que já fez intercâmbio, por exemplo, para aprender idioma, e aí na cabeça daquela pessoa intercâmbio é só idioma. Às vezes eu converso com pessoas que já têm amigos que fizeram uma faculdade fora, então na cabeça daquela pessoa é só uma faculdade fora, ou um colegial, ou então assim, por isso que a palavra intercâmbio, né, às vezes assim é interpretada de diferentes formas, né, por pessoas diferentes. Por quê? Porque cada um tem um contato diferente com o intercâmbio, né? Dificilmente uma pessoa conhece muitas pessoas que já fizeram todos os tipos de intercâmbio, ou a própria pessoa já fez todos os tipos de intercâmbio, né? Então normalmente essa confusão aí com a palavra de intercâmbio, às vezes essa falta de clareza do que é intercâmbio vem daí, tá? Então o primeiro passo que você tem que entender é que existem vários tipos de intercâmbio. Então intercâmbio não é só para jovens, né, menores de idade, intercâmbio não é só para adultos, intercâmbio não é só para quem quer fazer faculdade. Então assim, existe intercâmbio para todo perfil, existe intercâmbio para todo objetivo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, quais são os tipos de intercâmbio, né? Quais são as opções que pode existir para você já ficar por dentro e conseguir entender? Bom, o mais procurado, assim, de todos, assim, absurdamente de longe, né, é o intercâmbio de idiomas, tá? Então, hoje é o tipo de intercâmbio mais procurado pelos brasileiros, né, disparado, assim, realmente pegando a maioria mesmo dos alunos, eu diria em torno mais ou menos de uns 70% busca idioma. E esses intercâmbios, eles servem o quê? Para os alunos, de fato, para as pessoas, né, para os brasileiros, irem aprender o idioma em outro país. Esse tipo de curso, ele acontece em escolas de idiomas, né, tem vários países. Então, por exemplo, se o aluno quiser aprender inglês, então ele pode ir para países que têm a língua inglesa. Então, ele pode ir Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Malta, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Então, ele tem essas opções aí que são aulas de inglês, né? Países que falam inglês, ele tem o curso de inglês, ele tem a imersão no idioma inglês. Então, por que uma pessoa vai sair daqui do Brasil para aprender um idioma fora? Por conta da agilidade, da velocidade, né? Então quem busca um intercâmbio para aprender idioma é uma pessoa o quê? Ou que já tentou estudar muito aqui no Brasil e não consegue evoluir, não consegue pegar direito o idioma, ou que quer velocidade, quer aprender muito mais rápido. Por quê? Uma vez que você está no exterior, né, no país onde o idioma é falado, você não está aprendendo o idioma só enquanto está na escola, né? Você está aprendendo o idioma enquanto está na escola, mas você também está aprendendo o idioma enquanto está indo comprar alguma coisa para comer, enquanto tá indo se divertir com seus amigos, enquanto tá na casa de família, se for casa de família, acomodação, enfim, então assim, é uma imersão completa, né? Então por isso a pessoa consegue aprender o idioma muito mais rápido, né? E de uma forma muito mais sólida, então fica muito fixo na cabeça da pessoa. Então quem fez intercâmbio, né, para aprender idiomas, dificilmente vai esquecer, é claro, né, vai perdendo conforme não tem contato, né, com o idioma, mas assim, dificilmente vai esquecer completamente, sabe? Sempre vai ter aquele contato, aquela familiaridade com o idioma, né? Então, hoje em dia, esse é o tipo de intercâmbio que as pessoas mais procuram.
Então tá, Bárbara, então quando você diz que vou trabalhar com intercâmbio, né, ser um consultor de intercâmbio, o que que significa? Significa que vai ajudar as pessoas que querem fazer, por exemplo, esses programas de idiomas no exterior, a organizar toda a viagem, né? Então você vai ser responsável, por exemplo, por escolher a melhor, né, ajudar primeiro o aluno a escolher, a entender qual que é o melhor destino de acordo com o perfil dele, qual que é a melhor cidade de acordo com o perfil dele, a melhor escola, o melhor curso, né, o que faz realmente ele conseguir chegar nos objetivos dele, e você realmente vai organizar, vai ajudar ele a comprar passagem aérea, vai fazer a matrícula, né? Às vezes o próprio consultor faz a matrícula na escola do exterior, às vezes tem um departamento para isso, mas basicamente vai fazer com que essa viagem de estudo de idiomas aconteça. Por quê? Uma pessoa que pensa em estudar idiomas no exterior, quase sempre, né, pelo menos, não tem um nível de idioma, né? Não tem um nível do idioma alto. Então é difícil para ele conseguir fazer todo esse processo sozinho, fora que ele está inseguro, ele está passando por uma série de medos mesmo, né? De ir para um país que ele não conhece, para tentar aprender uma língua que ele não sabe. Então, assim, realmente o consultor, ele ajuda na organização dessa viagem com o objetivo de aprendizado de idiomas, e ele também ajuda nessa parte de auxiliar o aluno a não ter medo, a ficar seguro, tirar dúvidas, né? Então é mais ou menos essa ideia. Então sim, o consultor de intercâmbio é como se fosse, né, vai ter um trabalho como se fosse de um agente de viagem, se fosse para turismo, mas com o objetivo sempre de estudos, né, sempre de aprender um idioma, nesse caso, né, que é o mais procurado. Então sim, se você começar a trabalhar com intercâmbio hoje, 70% dos seus atendimentos vão ser voltados para idiomas, vão ser voltados para pessoas que querem aprender algum idioma fora do país, que quer velocidade, que quer ter toda essa questão de facilidade, digamos assim, para conseguir falar um idioma logo. E isso não acontece só com o inglês, tá? Isso pode acontecer com o espanhol, em países de língua espanhola, francês para países de língua francesa, italiano, alemão, árabe, mandarim, japonês, enfim, tem uma série de idiomas que é possível aprender em um intercâmbio, né? Que realmente vai proporcionar essa facilidade e essa imersão, tá? Quando a gente fala em intercâmbio, algumas pessoas ainda pensam que tem aquele esquema que era antigamente, né? Quando o intercâmbio surgiu lá atrás, existia assim um esquema de troca. Então o intercâmbio surgiu, o intercâmbio nada mais é do que troca, né? Que significa troca, mas o que a gente quer dizer? Antigamente era assim, uma pessoa vinha, vamos supor, dos Estados Unidos, vamos supor que esse é o país. Uma pessoa de uma família lá dos Estados Unidos vem para ficar na família aqui brasileira, por exemplo, na sua família, né, ou na família de alguém, e essa pessoa manda o filho para ficar na casa dessa família americana. Então, de fato, antigamente era uma troca de famílias, né? Por isso que era muito mais casa de família, por isso que era muito mais restrito, porque tinha que calhar, né, de ter essa troca. Então, de fato, era muito mais barato, né, porque não tinha o custo era mais da escola em si, mas a acomodação, eles trocavam os custos. Então, enquanto uma família cuidava do filho, né, da outra família, a outra família cuidava do filho dessa família. Então, assim, acabava que não tinha tanto custo na parte de acomodação, porque tinha essa troca. E, de fato, era tratado como família, de fato, tinha toda essa questão de custo aí com a alimentação, né? Cada um arcava com a alimentação do aluno que estivesse recebendo. Então, de fato, era essa troca. Hoje em dia, existe essa troca? Ainda existe, tá? Então, alguns clubes, algumas empresas realmente bem grandes, mas normalmente mais voltada para a parte de alguma organização, não é exatamente uma empresa privada, tá? Então ainda existe, mas é muito pouco, tá? Então, assim, as opções que existem é totalmente assim, não são empresas privadas, tem a ver com associações, com coisas realmente bem diferenciadas, mas não é comum. E quando existe hoje em dia, é só para estudo do colegial no exterior. Aí não entra para idiomas, aí não entra para nenhum outro tipo de intercâmbio que eu vou explicar. Então ainda existe, mas é muito pouco, tá? E muito específico, para cursos específicos. Então, assim, sempre que eu falar de intercâmbio aqui pra vocês, eu vou estar falando de intercâmbio das empresas privadas, que é a maioria, é o que mais tem no mercado, né? Então a gente vai estar falando sempre de vários tipos de intercâmbio, tá? Só pra ficar claro essa parte aí. Aí beleza, então tem esse de idiomas.
Aí a gente tem o segundo intercâmbio mais procurado por brasileiros, que é o programa de idiomas ainda, mais trabalho temporário, né? Então existem alguns países, algumas opções de programas que permitem que os brasileiros trabalhem legalmente, né? Então eles vão para estudar inglês ou espanhol ou o que quer que seja. A maioria dos países que permite trabalhar legalmente são de língua inglesa. Então o aluno ele vai para estudar o inglês e aí ele tem a permissão para trabalhar legalmente, tá? Então existe essa opção, mas são para países específicos. Então, por exemplo, hoje a gente tem os países que permitem, a gente teria a Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Dubai, nos Emirados Árabes, Malta e a África do Sul está começando agora, tá? Então existem essas possibilidades. Então, assim, não é um trabalho garantido, o aluno não sai daqui com emprego, nenhuma agência vende emprego, tá? Mas sai com um curso e com a permissão de trabalho. Então, chegando lá, o aluno vai estudar o idioma, melhorar o idioma, e ao mesmo tempo ele tem a possibilidade de procurar um emprego por conta própria, o que é muito fácil, porque quando os países permitem que os brasileiros trabalhem legalmente ou que outras nacionalidades trabalhem legalmente, significa que eles têm realmente muito emprego disponível. Então é bem tranquilo de arrumar. E aí eles têm uma experiência mais completa ainda, porque eles aprendem inglês na escola, depois colocam em prática no dia a dia de trabalho. Então assim, o aluno que faz esse tipo de intercâmbio, ele acaba praticando muito, muito, muito mais, tá? Aí a gente tem o terceiro programa mais procurado, que ainda tem a ver com idioma, que é o programa de idioma para menor de idade, tá? Esses idiomas que eu falei, idiomas mais trabalho, é só para maiores de idade. Existem uma ou outra exceção de algumas escolas que permitem a partir de 16 anos, mas no geral é para adultos. E existe esse que é o que a gente chama de intercâmbio Teens. Nada mais é do que um programa de estudo, mas tem atividades também. Então, assim, é para aquele aluno, normalmente existe a partir de 9 anos esses programas, mas no Brasil é muito comum a gente oferecer a partir de 12, né? Então, de 12 a 17 anos, né, para esses menores de idade. É um programa um pouquinho diferente, porque ele já é um programa onde o aluno vai para estudar um período e o outro período já tem atividades, excursões. Então é realmente assim, com pessoas da mesma idade que esse aluno, para que ele consiga praticar bastante idioma, para que ele consiga fazer amizades com pessoas do mundo todo, tenha um desenvolvimento até pessoal, assim, bem diferenciado. E normalmente a duração é um pouco mais curta, tá? Então esse é o terceiro tipo de intercâmbio mais procurado que tem. E aí existem os programas de colegial no exterior. Aí são para os menores de idade, mas que estão dentro da idade do colegial, né, normalmente de 15 a 18 anos, onde o aluno vai para fazer uma parte do colégio, né, aqui a gente tem os 3 anos do colegial, né, esse aluno ele vai para fazer uma parte do colégio lá fora. Existem alguns países específicos, os mais comuns são Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, tá? Mas tem vários outros países ainda. E aí o aluno faz, normalmente o aluno faz, por exemplo, 6 meses, né? Um semestre do colégio, né? Do ano, né? Daqui do Brasil lá fora. Às vezes faz 1 ano, dependendo do programa pode fazer 2 anos, tá? Então assim, ele faz de fato uma parte. Quando ele retorna, é como se ele tivesse feito aqui. Então ele consegue convalidar, né, as notas dele, de fato, para que ele consiga não ter que fazer novamente aqui no Brasil. Então é muito procurado também esse tipo de programa. E aí ele vai estudar realmente em escolas, aí não são mais escolas de idiomas, tá? Aí a gente já tá falando de escolas locais, escolas de ensino médio mesmo lá. Então são os famosos high schools, né? Quem nunca ouviu falar, né? Até por conta do High School Musical, enfim, é bem famoso. Então assim, o high school nada mais é do que o colegial. Então de fato o aluno pode fazer esse colegial no exterior, tá? Depois desse programa a gente tem as opções de cursos técnicos, aí só para adultos novamente, tá? Então aí são cursos técnicos onde o aluno pode fazer um curso técnico, como se fosse um técnico daqui do Brasil, um curso tecnólogo, que é mais ou menos como se fosse o tecnólogo aqui do Brasil. Lá os técnicos são chamados de certificados e os tecnólogos são chamados de diplomas, tá? Então um aluno, por exemplo, que saiu do ensino médio aqui, não vai fazer faculdade no primeiro momento aqui no Brasil e quer fazer algum curso diferente no exterior, ele pode fazer. Muitas vezes esses técnicos têm mais ou menos a duração aí de 6 meses, os tecnólogos em torno de 1 ano. Então o aluno ele pode ir fazer, voltar com certificado, né, desses cursos e ter um curso diferenciado de especialização. Ou ainda, se o aluno já fez faculdade aqui no Brasil, ele também pode fazer um curso desse como experiência ou até em uma outra área. Às vezes é formado em uma área aqui no Brasil e quer fazer uma outra área de curso técnico lá, também pode, tá?
E aí também existem a opção de faculdade, então é sim possível que os brasileiros vão para o exterior para poder estudar de fato uma graduação, né, um bacharelado, enfim. Então o aluno pode ir, faz aí, né, dependendo da faculdade, em torno de 4, 5 anos aí de faculdade, e ele tem essa possibilidade de estudar fora e ter um diploma internacional. Tá? Tanto para bacharelado e graduação, quanto para pós-graduação, né? Mestrado, MBA, doutorado, então também existem essas possibilidades. E ainda existem mais 2 tipos de programa, né? Existe um programa que é chamado de Au Pair, que é bem famoso aqui no Brasil, que são os programas voltados para quem quer ser babá na casa de famílias americanas. A maior parte desses programas acontece nos Estados Unidos, mas tem Estados Unidos, tem Holanda, tem Alemanha. Então a brasileira ela vai para trabalhar na casa de uma família, né, normalmente americana, cuidando dos filhos, pode ser 2, pode ser 3 filhos, ajudando a cuidar das coisas da criança, como alimentação, roupa. Então tudo que diz respeito à criança é responsabilidade dessa pessoa, né? Então assim, faz esse tipo de trabalho, então aí já é um programa de trabalho mesmo, até envolve um pouco de estudo, né, até porque é uma das obrigatoriedades do programa, mas normalmente as au pairs elas estudam um período menor, né? Mas o foco maior é o trabalho, é um trabalho remunerado, né? E tem essa possibilidade também. Então isso também é um tipo de intercâmbio. E por último, a gente tem um intercâmbio que é o que a gente fala de Work and Travel, né? O Work and Travel, o que ele é? Ele é um programa só de trabalho, então não envolve estudo, tá? Então Work and Travel, então é trabalho e viagem, então é basicamente isso. Então o aluno ele vai, né? O aluno não, porque não tem curso, né? A pessoa vai pra trabalhar em alguma empresa americana. Esse tipo de programa só acontece nos Estados Unidos. É o único programa que de fato o aluno sai daqui, sabe, já colocado, sabendo onde ele vai trabalhar, como vai ser, porque é um programa subsidiado pelo governo americano, tá? Então é totalmente legal. Esse programa é uma exceção nos Estados Unidos, tá? E aí o aluno a pessoa vai, né? Vai só trabalhar, já sai com a colocação. Normalmente são trabalhos mais simples, tá? Não são trabalhos, sei lá, em grandes empresas, em escritórios. Normalmente é voltado para a área de serviços mesmo, tá? E aí ele fica lá em torno de 2 a 3 meses, que é bem nas férias universitárias aqui do Brasil. Então normalmente é dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Às vezes pega um pouquinho mais finalzinho de novembro, às vezes pega um comecinho de março, mas normalmente é nessa época, tá? Então existe também esse tipo de programa, tá? Então assim, tudo isso que eu falei aqui pra você são em tipos de intercâmbio, tá? Então se qualquer um falar assim, vou estudar no exterior, é um intercâmbio. Então o que você tem que saber, assim, colocar na tua cabeça que foi estudar fora é intercâmbio. Então basicamente o que é intercâmbio? É uma viagem a estudos, né? É uma viagem onde o aluno vai estudar, com exceção do Work and Travel, que é esse que eu falei que não tem estudo, e o Au Pair que tem menos estudo, mas também são considerados 2 programas de intercâmbio porque tem o intercâmbio, a troca cultural, né? Então basicamente tudo que envolve estudo e tudo que troca uma troca cultural de uma forma ordenada, de uma forma programada, e não um turismo que de repente rolou uma troca cultural. Não, o objetivo maior é realmente ou o estudo, né, ou uma troca cultural de uma forma ordenada, tá? Então tudo isso que eu falei aqui pra você é intercâmbio. Tá? Então, um amigo falou pra mim que vai fazer uma faculdade fora, uma parte da faculdade fora, é um intercâmbio. Um amigo falou pra mim que tá indo fazer um curso técnico fora, é intercâmbio. Uma amiga minha falou pra mim que vai ser babá no exterior, é intercâmbio, tá? Então todos esses tipos são intercâmbios, então são vários tipos, por isso que às vezes a gente pode, né, vocês podem ficar meio confusos, mas acho que agora sabendo de todos esses tipos que tem, fica mais fácil, tá? É claro que assim, para cada tipo de intercâmbio que eu falei aqui pra você, tem uma exigência diferente, tá? Então assim, não é que qualquer pessoa pode fazer qualquer programa desse que eu citei. Não. Os programas mais fáceis e menos rigorosos, que tem menos pré-requisitos, vão ser sempre os programas de idioma, tá? Então, para fazer programa de idioma, não precisa ter nível de idioma, não tem idade específica, normalmente só se for de adultos, né? Tem que ser maior de idade. Se for o de teens, que é de menor de idade, tem que ser menor de idade, mas no geral de idiomas não tem muita obrigatoriedade, então é bem tranquilo para fazer o de idiomas, né? Muitas pessoas pensam, mas eu já tenho que falar inglês, eu já tenho que falar espanhol para fazer um curso de um intercâmbio de idiomas? Absolutamente não, é um programa onde o aluno vai para aprender, então por isso que ele quase não tem pré-requisito.
Agora, todos os outros programas que eu falei têm vários pré-requisitos, tá? Então não é assim, qualquer um faz o que quer. Então, para fazer o colegial no exterior, por exemplo, é obrigatório que esse aluno já fale o idioma, até porque ele vai acompanhar as aulas, né, de matemática, de química, de física, enfim, no idioma local. Ou seja, imagina, aprender matemática em inglês, né, ou aprender física em inglês, né, às vezes nem em português sai, e tem que aprender no idioma local. Então o nível de idioma já tem que ser bem alto desse aluno. Ele também já tem que ter boas notas na escola aqui, né, para a escola lá do exterior conseguir aceitar ele. Ele tem a idade certinha, ele tem que estar no ano certinho de colegial aqui. Então existem várias regrinhas, tá? Para os cursos técnicos e tecnólogos também já precisa ter idioma, porque também vão ser cursos, né, voltados para um tema específico naquele idioma. Então o nível de idioma também já tem que ser bem alto, tá? A faculdade, mais alto ainda. Pós-graduação, mais alto ainda, né? Então vai exigir esse nível, né? Se for pós-graduação, além do nível, eles pedem para que já seja formado, obviamente, né? Que já tenha um diploma, por exemplo, aqui no Brasil. Para ser au pair, tem uma série de regras, né? Não pode ser casada, não pode ter filho, é até 26 anos. Então, assim, uma série de regras também para fazer o programa. Work and Travel também, tem limite de idade, tem que ser universitário, ou seja, tem que estar estudando aqui no Brasil. Já tem que ter um nível de idioma alto, porque vai trabalhar, o au pair também precisa de idioma. Então, assim, tem vários pré-requisitos, né? Então, é importante, né, agora que você já sabe que tem vários tipos de intercâmbio, é importante você entender que nem todo mundo pode fazer qualquer tipo de intercâmbio. Todos eles têm, né, os requisitos e o aluno tem que conseguir bater todos esses requisitos para conseguir fazer o programa, tá? Em relação à duração, também são muito variadas, tá? Os programas de idiomas, eles podem acontecer aí em durações de a partir, assim, de 2 semanas até cursos, por exemplo, de 52 semanas, que é o equivalente a 1 ano, né? Então, assim, pode ser muito curto, pode ser muito longo. Isso também é algo que muitas pessoas não sabem. Então, sim, existe programa de intercâmbio para aprender o idioma, para passar 1 mês fora. Totalmente viável, totalmente possível, totalmente aconselhável, tá? Quanto mais, melhor, óbvio, né? O envolvimento com o idioma vai ser maior, o envolvimento com a imersão em si vai ser maior, então logo o aluno vai aprender mais. Mas existe essas durações aí bem diferenciadas. Se for idioma mais trabalho, cada país tem sua regra, então tem países que são no mínimo 6 meses, tem países que são no mínimo 4 meses, então pode variar, tá? Mas normalmente é um período maior. Colegial normalmente é no mínimo 6 meses. Existem, na verdade não é nem 6 meses, né? É um semestre acadêmico que a gente fala, porque basicamente é um semestre, mas conta as férias, né? Então não é 6 meses de férias exatamente, né? Mas um semestre, e existem algumas escolas que aceitam um trimestre, principalmente na Oceania, tá? Austrália, Nova Zelândia às vezes aceita aí para um trimestre. Cursos técnicos depende, mas como eu falei, os técnicos normalmente em torno de 6 meses, os tecnólogos em torno de 1 ano. Faculdade é mais ou menos igual aqui, a duração já é em torno de 4, 5 anos. O au pair é no mínimo 1 ano, tá? 1 ano, ou depois dá para prorrogar para mais um, então máximo de 2 anos. E o Work and Travel é por 3 meses, então de fato cada um tem sua regrinha também de duração, tá? Agora sim, existem diferentes objetivos, tá? Então as pessoas, elas buscam fazer intercâmbio por diferentes motivos, né? Então, um dos principais é melhorar o idioma, né? Até porque é o programa mais procurado, é um programa que as pessoas mais querem, justamente porque nós brasileiros, assim, normalmente não temos um aprendizado de idioma, né? Do inglês, principalmente na escola, né? No ensino fundamental e no ensino médio muito forte. Então, a gente sente essa necessidade de falar o inglês, mas não tem aquela facilidade toda, né? Então melhorar o idioma de fato é o mais procurado. Então assim, esse acaba sendo o objetivo principal de muitos intercambistas, muitas pessoas que vão fazer os cursos no exterior. Porém, existem pessoas que estão indo porque querem ter uma experiência internacional, né? Então quer de fato saber o que é morar fora, né, como é ter uma vida fora, como como as pessoas vivem, né, ter um contato com a cultura, né, diferente. Quando voltar, né, muitas vezes muitas pessoas querem o quê? Ter um diploma internacional, ou de um curso de idiomas, ou de um certificado para melhorar o currículo, né? Muita gente faz intercâmbio para
levantar ali a nota do currículo, né? Então mostrar que não só estudou no exterior, mas que tem essa experiência internacional. Hoje em dia muitas empresas aqui do Brasil, principalmente as multinacionais, elas levam isso assim muito em consideração, é muito bem visto, tá? Né? Então basicamente muitas pessoas buscam também para qualificação acadêmica, ou seja, né, para ter uma faculdade fora, né, também melhorar o currículo, mas às vezes também por conta do estudo mesmo, estudar alguma coisa que não tem no Brasil, às vezes. Outras pessoas também buscam por conta de experiência de vida mesmo, para crescimento pessoal, né? Então tem muitas pessoas que buscam isso para realmente se encontrar, para ter contato com pessoas diferentes e com isso conseguir melhorar, né? Eu costumo dizer que quem faz intercâmbio assim nunca volta como foi, né? Volta assim, muito, muito diferente, porque o intercâmbio realmente é transformador. Não é o curso que é transformador, é claro, o curso transforma na parte acadêmica, mas o intercâmbio ele é transformador no sentido de mudar o nosso íntimo, sabe? Mudar a gente, porque de fato, assim, conhecer pessoas que vivem de maneiras completamente diferentes de você, né, da gente, e assim, ter que conviver, aprender a respeitar isso, aprender, sabe? Então assim, é uma mudança interna muito grande. Então muitas pessoas buscam por conta disso, tá? Aí a gente tem também aquelas pessoas que estão buscando uma mudança de vida, né? Então, assim, muitas famílias hoje em dia buscam intercâmbios porque querem de fato mudar de país, né? Não querem mais viver aqui no Brasil por algum motivo, enfim, né, específico, e eles querem migrar para fora. Então é comum às vezes eu atender pai, mãe, filho, né? E aí eles querem todos morar em um outro país. É claro que não é a coisa mais fácil, né? Não é assim, você quer morar fora? Vai. Não é isso, tá? Mas o intercâmbio muitas vezes é a porta de entrada para essas pessoas, né? É o começo de tudo. Então às vezes vai para começar a estudar idioma com a família, depois tenta uma faculdade, depois começa a trabalhar na área, depois pede um visto de residência. Então alguns países facilitam isso. Então muita gente busca mudar de país mesmo, né? Mudar a sua localização mesmo, não querem mais morar aqui no Brasil. Então também muita gente busca por isso. Então cada um tem o seu objetivo, cada um tem aquele motivo pelo qual busca intercâmbio, mas absolutamente independente do motivo, independente do tipo, todos, assim, o intercâmbio consegue, né, atingir, ajudar, dependendo do que a pessoa está buscando, né? Daí a importância essencial do consultor de intercâmbio, porque o consultor de intercâmbio que tem o conhecimento de todos os programas, dos países, das opções, das condições de imigração, das condições de visto, vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir analisar o objetivo desse cliente, analisar o perfil desse cliente e direcionar a melhor opção. Então muitas vezes nós como consultores de intercâmbio estamos o quê? Mudando a vida das pessoas, né? Então isso é realmente assim incrível, né? Poder ajudar na transformação da vida das pessoas é muito incrível, né? Então pode ser as mais diferentes transformações possíveis, dependendo mesmo do objetivo do aluno, tá? Então assim, o intercâmbio, só pra gente finalizar aqui, o intercâmbio ele é formado por vários serviços, né? Então quando a gente fala em intercâmbio, a gente tá falando basicamente de tudo, né? Então seria o curso, né? Então o próprio curso mesmo, ou de idioma, ou de graduação, ou técnico, enfim. A acomodação, né? É claro que a pessoa normalmente quando vai para o exterior, ela não tem um lugar para ficar, a maioria pelo menos, né? Não tem um lugar para ficar, não tem uma acomodação. Então também, né, o consultor de intercâmbio vai ajudar na escolha dessa melhor opção de acomodação. Muitas vezes é a opção de casa de família para ter mais contato com o idioma, tem a opção de residência. Então também, de acordo com o perfil, o consultor vai auxiliando ali a escolher a melhor opção de acomodação também, tá? Também tem a possibilidade de incluir o transfer, que é um serviço de recepção no aeroporto. Então basicamente quando o aluno chega lá no aeroporto, lá no destino, vai ter alguém com uma plaquinha lá esperando ele, com o nome dele, para levar ele para acomodação, para deixar ele mais tranquilo. Seguro viagem, que é justamente um seguro para que o aluno não tenha nenhum problema médico, né? Então se ele tiver algum problema médico, ele vai ter um seguro, ele vai ter um auxílio total, que é muito importante. Então o consultor também auxilia nisso. A questão de visto, então algumas agências aplicam o visto dentro da própria agência, outras indicam para alguns despachantes, algumas empresas especializadas, aí depende, mas também faz parte, né, do programa. A pessoa vai ter que contratar isso para que ela consiga de fato fazer o intercâmbio, né, caso precise de visto, tá? Então o consultor também tem que auxiliar e informar sobre os vistos.
Passagem aérea, né? Então algumas agências fazem nas agências, outras indicam, mas também o consultor de intercâmbio vai auxiliar nisso e faz parte do intercâmbio. Afinal de contas, sem passagem aérea, o aluno, né, a pessoa não consegue ir estudar no exterior. E por último, questão de troca de moeda, né? Então assim, como o aluno vai comprar uma moeda, né, moeda espécie para levar, se vai levar em cartão, se vai, então assim, o consultor também tem que explicar isso, porque também faz parte levar o dinheiro, né, para conseguir se manter durante todo o período do intercâmbio, tá? Então assim, de forma assim, bem clara, eu acho que ficou bem transparente assim, explicar o que é intercâmbio. Então intercâmbio é tudo isso que eu falei pra vocês, né? Então não esqueçam, vai estudar intercâmbio, vai ter uma experiência, uma imersão mesmo, né, cultural, de forma organizada, de forma padronizada, é um intercâmbio. Tá? Então assim, acho que agora ficou bem claro, espero ter ajudado, né, você aí a compreender exatamente como é intercâmbio. Se ficar alguma dúvida, sei lá, alguma coisa que de repente não ficou tão claro, deixa aqui suas perguntas, né, deixa a pergunta aqui embaixo que eu vou responder, eu sempre respondo todas para ficar tudo bem claro, né, a ideia tá aqui realmente para ajudar você a compreender cada vez mais esse universo, né, e essa oportunidade de trabalhar com intercâmbio, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esquece também de curtir o vídeo, que sempre ajuda a gente. Se tiver algum amigo que pensa em trabalhar com intercâmbio, que tem dúvidas sobre intercâmbio, passa também o meu vídeo, compartilha, é bem importante também, né, um ir ajudando o outro. E também, se você ainda não fez, não esquece de ativar o sininho aqui, porque ativando o sininho você sempre vai receber as novidades, né, os novos vídeos que vão surgindo aqui no canal, tá certo? Obrigada, pessoal, nos vemos por aí.